Olá, oitavo ano, tudo bem? A professora então vai gravar essa aula aqui trazendo algumas características principais da colonização da América do Norte, que foi colonizada principalmente pela metrópole e Estado moderno da Inglaterra, tá? Então a gente vai trazer algumas considerações, lembrando que é um conteúdo que vocês já viram no sétimo ano, só para estar aí recapitulando algumas coisas importantes para a gente estar entrando no conteúdo da independência da América do Norte. Então, a gente começa os nossos estudos lembrando o processo de início da colonização, que ocorreu lá entre os séculos 17 e 18, onde essas 13 colônias eram povoações instaladas pelos britânicos na costa leste da América, ali no decorrer do século 17 e 18, onde os colonos ingleses vão se fixar entre o Oceano Atlântico e os Montes Apalaches, um processo aí de dominação territorial nessa parte litorânea. Situadas no litoral atlântico, as 13 colônias se desenvolveram de maneiras diferentes entre si. Então, aí foram regiões que tiveram características próprias, tá? E marcaram profundamente a formação dos Estados Unidos, trazendo então as suas características peculiares. Então, temos todo o processo de chegada desses colonos ingleses, trazendo sua cultura, sua religião, sua forma de pensar, o seu trabalho também. Então, temos aí, nos primórdios, quem ocupava essa região que vai ser os Estados Unidos, que vai ser as 13 colônias, existiam várias civilizações indígenas naquela localidade. Vamos lembrar que não era uma terra desabitada, ao contrário, era uma terra habitada por diferentes povos e por diferentes culturas, tá? Então, nos primórdios, você vai ter os povos que habitavam a América do Norte, que hoje a gente dá o nome genericamente de peles vermelhas, que são aí as civilizações indígenas que habitavam essa região, como os astecas no México, os esquimós, perduram até os dias de hoje em áreas mais frias, e todo o processo aí de dominação cultural que essas sociedades tiveram também. Mas no primórdio eram essas culturas, eram essas civilizações. Também tivemos navegantes escandinavos que já tinham se estabelecido nessas regiões, que já conheciam essas regiões mais ao norte da América. Temos o século XV, Cristóvão Colombo, através dos descobrimentos, vai alcançar a Ilha Bahamas. A Flórida também, a região da Flórida já era uma região conhecida por diversos navegantes, ou seja, a América do Norte já era um território conhecido, mas ainda não havia entrado nesse processo de colonização. Vai ser a partir do século 17 e 18 que realmente vai se fixar colonos ingleses e outros colonos de outras regiões na América do Norte, dando início então ao processo de povoamento, tá? E fundação de cidades e de povoados. Temos, então, vários povos de várias regiões da Europa vindo para a América do Norte. Teremos aí um encontro muito grande entre a cultura dessas civilizações indígenas, com esses colonos europeus chegando, principalmente os ingleses. Mas sempre lembrando, os espanhóis já tinham passado ali em séculos anteriores, escandinavos bem antes, então já era uma região conhecida para a sociedade europeia também. Entre os anos 1524 e 1525, teremos o português Estevão Gomes, também pela região. Ele era a serviço da Espanha, no momento, ali percorrendo a região da Flórida, e posteriormente, então, temos outras pessoas, principalmente por parte da metrópole da Espanha, como Pânfilo de Narváez, que vai desembarcar na Flórida em 1528. De um modo didático, a gente divide, Canadá, a região que hoje é o Canadá, foi colonizada e dominada, povoada pelos franceses. Já a parte mais do sul, que vai ser a América do Norte, o atual Estados Unidos, pelos colonos ingleses e holandeses também. Lembrando que inicialmente eles ficam concentrados principalmente no litoral. E aqui, então, a gente prossegue, então, com esse processo de povoamento e de ocupação territorial. A ocupação ocorreu, então, ali a partir do século XVII, quando a Grã-Bretanha vivia um período de revoluções e disputas políticas religiosas, tá? Então, a Inglaterra, nesse momento do século XVII e XVIII, vai estar passando por uma crise interna, fazendo com que muitas pessoas procurem outros territórios, outros lares, tá? Então, isso vai ser um momento propício para as viagens, para a saída da Inglaterra e a busca por novos territórios, novos lugares, sempre buscando aí melhores condições de vida. Então, teremos também principalmente o caso dos religiosos, onde a perseguição religiosa
com os puritanos, vai fazer diversos grupos de protestantes, calvinistas, presbiterianos deixarem a Grã-Bretanha e encontrarem na América um novo lar para escapar das perseguições. Entre várias crises que está acontecendo na Inglaterra, está acontecendo uma perseguição religiosa aos calvinistas, os presbiterianos, os puritanos, fazendo com que esses grupos religiosos, né, pegassem toda a sua família, famílias inteiras de puritanos e outras religiões, e fossem então para a América para escapar dessas perseguições. Esse território da América do Norte pertencia à Espanha de acordo com o Tratado de Tordesilhas, tudo bem? No entanto, naquele momento, os espanhóis estavam ocupados em conquistar outras regiões que hoje pertencem ao México e ao Peru. Então, não houve muito interesse por parte da Espanha em ocupar definitivamente esse território. Apesar disso, né, os espanhóis se estabeleceram na atual Flórida, ali a partir do século XVI, na costa oeste, mas não trouxe muitos problemas aos interesses dos ingleses. O que a gente tem que lembrar? Que não foram só os religiosos que foram para a América do Norte para escapar das perseguições religiosas. Também foram para a América do Norte camponeses. A Inglaterra, nesse momento, está passando por um evento chamado cercamento, onde os grandes proprietários de terra acabam dominando pequenos povoados, dominando pequenos territórios agrícolas, expulsando os pequenos camponeses, e esses camponeses, então, acabando indo para a América do Norte, né, através desse processo de expulsão de suas terras. E também os trabalhadores urbanos. Nesse processo de inchamento urbano que está acontecendo na Inglaterra, a saída acabou sendo, então, levar toda a sua família para a região da América do Norte. Não esquecer também das populações indígenas da América do Norte, que, com a chegada desses colonos ingleses, perderam as suas terras, perderam as suas culturas nesse processo de expulsão territorial também. Então, tudo isso estará acontecendo nesse processo de povoamento da América do Norte. Então, temos religiosos, trabalhadores urbanos, os camponeses que foram expulsos de suas terras na Inglaterra, ou seja, temos vários grupos aí migrando para o que vai ser as 13 colônias na América do Norte. Então, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre a chegada dos colonos ingleses, temos então a formação das 13 colônias, né? Essas 13 colônias aí, entre os séculos 17 e 18, situadas no litoral atlântico, se desenvolveram de maneiras diferentes entre si. Ou seja, essas colônias tiveram características próprias. Sociedade fortemente marcada pela presença de puritanos, que estão escapando das perseguições religiosas, famílias inteiras chegando na nova colônia, trabalhadores urbanos e muitas famílias com recursos próprios também se estabelecendo na América do Norte. Lembrando que isso não era uma característica geral, isso não era uma característica, uma regra para todas as regiões. Vale lembrar que a Geórgia, por exemplo, no extremo sul, foi povoada só ali em 1729 por presos por dívidas que para lá eram enviados, tá? Então isso é uma maneira também da gente estar abrindo um pouco os nossos estudos e lembrando que não foram só pessoas abastadas para a América do Norte, tudo bem? Foram também muitos presos que tinham muitas dívidas com a metrópole inglesa, também foram enviados para a América do Norte. É uma forma também de povoar e estabelecer um domínio inglês na região, certo? E aqui então temos as 13 colônias aí sendo fundadas no decorrer do século 17 e 18. Lembrando que elas tinham características diferentes entre si. Cada uma delas aí vai ter a sua qualidade, as suas características, tanto da geografia, dos terrenos e da própria sociedade. Então, basicamente, o norte industrial, classe dominante burguesa, é voltado para a vida urbana e a favor da abolição da escravidão. Afinal, se trata de uma sociedade com incentivo à manufatura, incentivo também à mão de obra livre, tá? É a favor das tarifas protecionistas e tinha o maior interesse no mercado interno, naquele mercado que desenvolvia a economia dentro das regiões. Já as colônias do sul, elas vão ter um caráter basicamente agrícola, onde vai ser dominado por uma classe do latifundiário ou dos grandes proprietários dessas terras de produção de atividades agrícolas, predomínio da vida rural e a favor da manutenção do escravo. Lembrando que a mão de obra no sul vai ser predominantemente a escravidão, contra as tarifas protecionistas e o interesse maior no mercado externo. Por que no mercado externo? Porque toda a sua produção ia para o mercado externo, para os interesses da metrópole inglesa, tá? Então, você vai ter aí essas características predominantes
para as 13 colônias em questão. Lembrando que não eram só duas regiões, nós temos dividido entre norte, centro e sul, mas lembrando que o norte, nesse momento, era bastante parecido com o centro. Então, quando a gente fala centro-norte, estamos falando aí com essas características bem similares para as 13 colônias, tá? Então, elas eram divididas em 3 regiões, norte, centro e sul, mas o norte e o centro tinham características bem similares, o que a gente acaba aí incluindo nas características das 13 colônias quando a gente olha. Então, o norte, famílias abastadas, família de puritanos, uma organização voltada ao trabalho, às manufaturas locais e ao trabalho livre, tá? O centro também vai ter esse caráter bem parecido com o norte. No início ele vai ser meio deixado de lado, tá? A Inglaterra ela vai ver essa região, uma região como se fosse uma região pacífica, para não misturar os conflitos entre o norte e o sul, mas a região central acaba aí se parecendo mais com a região do norte também. Um clima voltado para as atividades urbanas, um clima também voltado para o comércio, para o trabalho livre. Lembrando que na região centro também vai existir agricultura, assim como no norte, mas vai ter uma predominância das atividades urbanas, tá? E o sul, então, se volta para os grandes proprietários de terra, voltados às atividades agrícolas, à produção de tabaco, algodão, arroz e indigo, né? Uma planta que extrai um tipo de corante de tecido muito usado na indústria têxtil na Inglaterra nessa época. Então, a Inglaterra vai ter um grande interesse nas regiões sul, porque ela vai precisar dos seus produtos também. Ou seja, norte e o centro, a gente fala que são colônias de povoamento, voltadas às atividades urbanas, trabalho livre, voltado ao comércio, com uma certa tolerância religiosa também vai estar presente nisso, se bem que o norte vai ter um controle rígido religioso maior que o centro, tá? Então, entre o norte e o centro vai ter essas questões religiosas presentes também. Vai ter muitos puritanos no norte, isso vai fazer com que ocorra uma imposição religiosa e um controle mais rígido na questão cultural e social do que no centro. Mas, de uma forma geral, eles tinham características similares. Então, as colônias norte e centro, colônias de povoamento, e as colônias do sul, uma colônia de exploração. Lembrando que as 13 colônias, as colônias do norte, elas se destacam muito pelo quesito do triângulo comercial. As colônias do norte vão fazer muito sucesso e vão conquistar muito dinheiro com esse triângulo comercial entre a África e as Antilhas, tá? Então, elas aí vão ter muito dinheiro envolvido nessa questão comercial, fazendo com que as regiões do norte, né, fazendo com que as colônias do norte alcançassem muita autonomia e muita riqueza oriunda desse comércio. Isso vai fazer com que a Inglaterra tenha esse cuidado com as regiões do norte, porque vai ter muito desenvolvimento comercial, vai ter muita autonomia para as regiões do norte, principalmente por parte desse comércio, desse triângulo comercial que vai estar acontecendo entre as colônias do norte, a África e as Antilhas, tá bom? É o que a gente chama de triângulo comercial, fazendo com que as regiões do norte fiquem com uma quantidade de riqueza comercial, autonomia e muitas ideias de independência já aflorando aí para as colônias, principalmente para as regiões do norte. Como que era o governo dessas colônias, né? Lembrando aí das suas diferenças, colônias do norte, colônias do centro e as colônias do sul. As colônias norte e centro voltadas para o comércio, para a manufatura e para as atividades urbanas. Já as colônias do sul, nós teremos aí voltado para as atividades e a economia agrária, tudo bem? Mas, de uma certa forma, as colônias vão ter uma autonomia, um autogoverno, tá? A Inglaterra vai nomear os governadores de cada região, geralmente participava a elite local, também vai estar presente as assembleias locais aí, ajudando nesse processo de governo, mas a gente fala que as colônias tinham uma autonomia e um autogoverno. Elas tinham esse privilégio de estarem fazendo a sua própria autonomia interna. No plano econômico, cabia a metrópole, o monopólio comercial, criação de moedas e leis, mas, de uma certa forma, teremos aí a presença de uma autonomia para as 13 colônias, principalmente para as colônias do norte, que vai ter aí um desenvolvimento e uma atividade intensa de riqueza comercial, principalmente com a questão do triângulo comercial que vai estar acontecendo para a região norte.
Enfim, são essas principais características das 13 colônias, cada uma com as suas características, com as suas qualidades, e o início, então, do processo de colonização da Inglaterra sobre as 13 colônias, que vai ser o embrião, a origem dos Estados Unidos. Tudo bem? Então, a gente fica aqui, até a próxima aula.